Olá, meus amigos, eu sou a professora Roberta Queiroz e estamos aqui hoje para mais uma dica do nosso Direito Civil para a primeira fase do exame de ordem. Então vamos lá, pessoal. Na última dica, quem acompanhou aí viu, eu deixei uma pergunta. Na última dica a gente falou sobre elementos de existência do negócio jurídico, falamos aí de vontade, forma, objeto, agente, e eu deixei uma pergunta. Por quê? Porque nos negócios jurídicos, para que eles possam existir, eu preciso da manifestação de vontade por um agente em relação a um objeto de uma determinada forma. Via de regra, a forma de manifestação da vontade nos negócios jurídicos é livre. Tem a manifestação da vontade livre. E aí vem sempre uma pergunta. O silêncio dentro do direito civil, vale como manifestação de vontade? Aquela expressão, quem cala consente, vale como manifestação de vontade? O que você me diz sobre isso? A própria lei, o próprio Código Civil resolve o nosso problema. Vamos lá no material? Olha só. Dentro do artigo 111, você tem aí o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária declaração de vontade expressa. Veja que o silêncio, então, vai acontecer quando, no ato de manifestação da vontade, o agente ele permanece de inerte. Eu tenho a inércia absoluta desse agente. E aí, dentro do direito civil, a expressão quem cala consente, ou seja, quem nada menciona, quem não manifesta de maneira expressa sua vontade, estará aceitando. Na verdade, essa expressão ela é excepcionalmente utilizada no direito civil. Te dou aí de exemplo alguns artigos que podem implicar aí na aceitação do silêncio como manifestação de vontade, e é exemplo disso o 539, que trata da doação pura. Então vem comigo. Dentro do direito civil, a expressão quem cala consente é uma expressão utilizada de maneira o quê, pessoal? De maneira excepcional, ou seja, via de regra, para que o negócio jurídico exista, eu preciso da manifestação de vontade. Ponto. Eu tenho que ter a manifestação de vontade. Via de regra, a manifestação ela tem que ser o quê? Expressa. Tudo bem que a forma de manifestação da vontade é livre. A gente tem lá dentro da parte de contratos, por exemplo, o princípio do consensualismo. A forma é livre. Manifestei a vontade, o contrato está teoricamente formado. Agora, essa manifestação ela tem que ser expressa. Só pode ser considerado o silêncio como manifestação de vontade se a própria lei autorizar, como o próprio artigo 539, que trata da doação pura e não aquela doação dita impropriamente onerosa, que é a doação com encargo, né? Te dou a casa para que você institua uma creche. Isso é uma doação com encargo. Isso não, nesse tipo de doação, eu não tenho a possibilidade de ter o silêncio como manifestação de vontade. Mas se eu chego para você e falo assim, você aceita receber em doação a casa? E você fica, silêncio total, não manifesta sua vontade? É porque você terá aceitado. Só que, então, via de regra, o silêncio, conforme o artigo 111 do Código Civil, só pode ser considerado como manifestação de vontade caso a lei autorize, os usos, as circunstâncias autorizem. E o grande exemplo que você pode levar para a sua prova é a questão da doação pura, ok? Aquela doação sem encargo, a doação não onerosa. Outro ponto importante também, que tem a ver com essa questão da manifestação da vontade dentro do direito civil, é a questão da reserva mental ou da reticência. A reserva mental, ela vem aí de essência do direito civil alemão, né, do BGB, que é o Código Civil alemão, e trouxe para o nosso ordenamento jurídico civilista, aí no Código Civil, previsto, vamos lá no material, olha lá, previsto no artigo 110. O que nós entendemos por reserva mental? Que tem muito a ver com essa questão da manifestação da vontade. A reserva mental ela vai acontecer quando o declarante, quando o sujeito que manifesta a sua vontade, ele oculta sua verdadeira intenção. Ou seja, ele vai declarar
que quer um determinado efeito jurídico que, na verdade, não quer. Então, eu tenho aí por objetivo da reserva mental enganar o outro contratante ou declaratório. Essa reserva mental, como eu disse, veio do Código Civil alemão, tem íntima ligação, então, com o que está dentro da mente do sujeito. A pergunta é, o que está dentro da mente do sujeito? Tem algum reflexo em relação aos elementos de existência do negócio jurídico? Vamos recordar, quais são os elementos de existência do negócio jurídico? Nós temos aí agente, vontade, forma e objeto. Veja, então, que eu te pergunto, quando eu estou manifestando a minha vontade, dizendo sim, eu aceito num determinado negócio jurídico, o que está dentro da minha mente, o que eu estou pensando, realmente faz diferença no mundo jurídico? Observe, via de regra, o normal seria que a reserva mental fosse exatamente igual à vontade manifestada, mas pode acontecer de não ser. E quando não é, será que o que eu estou pensando faz diferença no mundo jurídico? O que você me diz? O nosso artigo 110 do Código Civil resolve o problema. Vamos lá? Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste? Te pergunto, posso trocar essa palavra por existe? Mantém o mesmo sentido? Sim. Então vamos lá. A manifestação de vontade existe, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dessa reserva mental o destinatário tinha conhecimento. Então, o que diz o artigo 110? Bate o olho aí. Olha só, a manifestação de vontade ela vai continuar existindo, ainda que o autor haja feito reserva mental, ainda que o autor esteja pensando numa situação diferente da que ele está emitindo a vontade. Vem comigo. Quais são os elementos de existência mesmo? Nós temos vontade, nós temos agente, nós temos forma e nós temos objeto. Tem tudo isso? O negócio jurídico o quê? Existe. Em relação à vontade, o que o artigo 110 está te dizendo é que o negócio jurídico vai continuar existindo, ainda que o autor da manifestação da vontade esteja pensando algo diverso do que ele está expressando como vontade. Eu digo, olha, sim, eu quero, mas no fundo eu estou pensando, não quero. Um exemplo esdrúxulo só para ilustrar. Então, a reserva mental, isoladamente pensada no ordenamento jurídico, é um nada jurídico. Não tem nada de reflexo no mundo dos elementos do negócio jurídico, que traduzem a existência do negócio jurídico. Mas o 110, ele tem uma parte final. Ele diz, o negócio jurídico subsiste, ainda que o autor da manifestação da vontade tenha feito reserva mental. Mas olha a parte final do 110, que é o nosso problema. Olha lá. Salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Isso quer dizer, então, que nós temos uma celeuma na doutrina, mas eu vou simplificar para a sua prova. Olha só, o que passa na mente do sujeito é irrelevante. Mas se o destinatário conhece da reserva mental, o ato será o quê? Inexistente. São os ensinamentos de Moreira Alves. Observe como é fácil observar isso da leitura do 110. A manifestação de vontade existe, ainda que tenha reserva mental no negócio, salvo se o destinatário dela tinha conhecimento. Veja que, então, o negócio jurídico será o quê? Inexistente. De acordo com a dicção do artigo 110, então, na sua prova você considera que se houve reserva mental é irrelevante, mas se o destinatário da reserva mental tinha conhecimento, o negócio jurídico passa a não existir. Esse é o ensinamento mais apto aí em relação à redação do 110. Só que no Código Revogado, que é o nosso Código Bevilacqua de 1916, nós trabalhávamos com a reserva mental como caso de anulabilidade por simulação, que será considerado caso haja intenção efetiva de prejudicar terceiro ou violar a lei, beleza? O professor Pablo vai defender que é um caso de dolo e o negócio jurídico é anulável. Veja que a simulação no Código Velho era anulabilidade, no Código Novo é caso de nulidade. De qualquer forma, se o outro sujeito, tendo conhecimento da reserva mental, vai se unir a esse sujeito que tem a reserva mental,
para prejudicar alguém, nós teremos simulação. Mas, pela redação do artigo 110, nós vamos observar que, se a parte contrária tinha conhecimento, o negócio jurídico é inexistente, por interpretação aqui do artigo 110. Se a parte tinha conhecimento e se une para prejudicar alguém, a gente já passa para a questão da simulação. Nas nossas próximas dicas, a gente entra um pouquinho nessa parte de vícios do negócio jurídico, tá bom? Espero você até a próxima dica de Direito Civil para a nossa primeira fase do exame de ordem. Até lá!